Episódio 1. Um cabo no fim do mundo, Peniche como nó geoestratégico do Atlântico. Existe um momento, quando se chega a Peniche pela estrada que desce de Óbidos ou sobe do Vale da Ericeira, em que o horizonte muda subitamente. O terreno suavemente ondulado da Extremadura, com os seus vinhedos e pomares de macieiras, dá lugar a uma planura baixa e salina, e no limite dessa planura avulta uma massa rochosa calcária que parece flutuar sobre as águas do Atlântico. É a Península de Peniche, um fragmento do Mesozoico que, ao longo de milênios, foi progressivamente rodeado pelo mar, separando-se do continente por um istmo estreito e baixo que as tempestades de inverno ainda hoje ameaçam transbordar. Esta configuração geomorfológica, que faz de Peniche simultaneamente um cabo atlântico, uma quase-ilha e um porto natural, não é apenas um acidente geológico de interesse pitoresco. Durante pelo menos 4 séculos, entre os finais da Idade Média e o século XVIII, foi um dos dados fundamentais da geopolítica costeira portuguesa. Este é o primeiro episódio de O Cabo dos Predadores, piratas, corsários e a defesa de Peniche nos séculos XV e XVIII. Ao longo desta série de 4 episódios, exploraremos uma história marítima que combina geopolítica atlântica, redes do corso berbere e europeu, arquitetura militar renascentista e o impacto humano e econômico de décadas de insegurança costeira sobre as populações da Extremadura. Neste primeiro episódio, estabelecemos o contexto duplo em que toda a história subsequente se insere. A posição geográfica e geoestratégica de Peniche no sistema de rotas e de defesas do Atlântico Ibérico e o fenômeno histórico-jurídico do corso, a distinção, frequentemente esbatida na prática entre corsários e piratas, no quadro mais amplo do Atlântico dos séculos XV a XVII. A geomorfologia como destino. A Península de Peniche situa-se a aproximadamente 39,21 de latitude norte, avançando cerca de 5 quilômetros para o Oceano Atlântico. A sua formação geológica resulta de um processo gradual de deposição sedimentar e de consolidação de um antigo ilhéu calcário que, na pré-história, estava completamente rodeado de mar. À medida que os depósitos sedimentares foram acumulando o istmo que liga a península ao continente, criou-se uma configuração geomorfológica singular. Um território que é, ao mesmo tempo, terrestre e marítimo, continental e insular. O istmo baixo, parcialmente inundável pelas marés mais altas, vulnerável à erosão costeira, manteve durante toda a época moderna um caráter de liminaridade geográfica que se refletia na identidade e nos modos de vida das suas populações. Não por acaso, os habitantes de Peniche desenvolveram ao longo dos séculos uma identidade fortemente marcada pelo mar. Pescadores, marinheiros, construtores de embarcações, uma comunidade cujo horizonte era essencialmente oceânico e cujas vulnerabilidades eram, em consequência, as do oceano. A baía que se abre a sul da península oferecia às embarcações medievais e modernas algo de raro no litoral extremenho. Proteção natural contra os ventos e ondas dominantes do quadrante noroeste. A costa portuguesa entre o Cabo Raso, a sul, e o Cabo Carvoeiro, o extremo ocidental da própria península de Peniche, é essencialmente uma sucessão de praias abertas e de falésias calcárias expostas às tempestades atlânticas, sem portos naturais de qualidade suficiente para acolher embarcações de médio porte. Neste contexto, a Baía de Peniche representava um ponto de escala de valor considerável para a navegação de cabotagem entre Lisboa e os portos do Minho e da Galiza, e mais amplamente para a navegação atlântica entre a Península Ibérica, os arquipélagos da Madeira e dos Açores e o norte da Europa. As embarcações que não tinham capacidade nem necessidade de navegar em alto mar e que constituíam a grande maioria do tráfego marítimo costeiro da época, faziam de Peniche uma escala previsível e muitas vezes indispensável. Do ponto de vista estratégico-militar, o Cabo de Peniche sinalizava uma inflexão decisiva no perfil da costa portuguesa.
A norte, o litoral da Extremadura setentrional prolongava-se em praias abertas e pouco defendidas, vulneráveis a desembarques mais difíceis de explorar estrategicamente por falta de ancoradouros seguros. A sul, o Cabo Carvoeiro iniciava o arco costeiro que conduzia, pela Ericeira e pelo Cabo Raso, à entrada do estuário do Tejo e à capital do reino. Esta geometria era bem compreendida pelos estrategas e comandantes navais da época. Qualquer expedição marítima de caráter ofensivo dirigida a Lisboa teria de tomar uma decisão relativamente a Peniche, e podendo utilizá-la como ponto de apoio logístico e de projeção terrestre, como faria a expedição inglesa de 1589, ou contornando a distância, perdendo assim as vantagens de escala que o Porto dá. Cepeda documenta como esta posição justificou explicitamente a inclusão de Peniche nos planos de defesa costeira elaborados pelo S. Engenheiros militares ao serviço da coroa portuguesa ao longo do século XVI. As condições de navegação nas águas em torno do cabo acrescentavam uma dimensão de complexidade que tornava este ponto simultaneamente exigente e estrategicamente relevante. Correntes fortes, ventos variáveis entre os predominantes do noroeste e os temporais ocasionais do sudoeste, e uma série de bancos de pedra submersos tornavam a passagem pelo cabo uma operação que exigia pilotagem experiente e conhecimento detalhado das condições locais. Estas características estão documentadas nos portulanos e roteiros produzidos pelos marinheiros portugueses desde o século XVI. Textos que constituem fontes primárias de valor excepcional para compreender como os navegadores da época percebiam e cartografavam o espaço marítimo que operavam. A complexidade hidrográfica do cabo tinha um corolário tático de interesse. Conhecer bem as suas condições era uma vantagem operacional significativa, tanto para quem defendia como para quem atacava. Corsários que conhecessem as rotas seguras em torno do cabo tinham acesso a possibilidades de aproximação e de retirada que os defensores podiam não ter antecipado. A ilha Berlenga, o vigia e o esconderijo. 12 quilômetros a oeste da ponta ocidental da península de Peniche, a ilha Berlenga emerge do oceano como um pedaço de granito pré-câmbrico rodeado por águas de tonalidade intensamente azul. Hoje reserva natural protegida e um dos mais notáveis exemplos de ecologia marítima do litoral português. A Berlenga teve, na época moderna, uma história marcada pela tensão recorrente entre a aspiração à habitação humana permanente e as condições que tornavam esse projeto sistematicamente vulnerável. Foi habitada de forma intermitente por comunidades de pescadores, acolheu durante um período uma comunidade monástica jerônima, e serviu em momentos menos pacíficos como ponto de observação privilegiado, lugar de aguarda para embarcações de longo curso e, ponto que nos interessa particularmente neste contexto, base temporária de operações para embarcações corsárias que aguardavam condições favoráveis para atacar. A posição da Berlenga no sistema geoestratégico local tinha uma duplicidade tática característica. Do litoral extremenho, a ilha era visível em dias claros e podia funcionar como posto avançado de vigilância marítima, um ponto de observação natural que dominava um vasto sector do Atlântico. Mas a vigilância recíproca, observar o que acontecia na ilha a partir da costa, era muito mais difícil. As distâncias envolvidas, as condições meteorológicas frequentemente adversas e a ausência de instrumentos ópticos suficientemente potentes tornavam muito limitada a capacidade de monitorização efetiva da ilha a partir de pontos costeiros. Um navio ou pequena frota corsária que se abrigasse nas enseadas da Berlenga ficava fora do alcance visual efetivo dos postos de observação do cabo, mas mantinha ela própria uma visão privilegiada do movimento de embarcações ao longo do litoral extremenho. Era, em síntese, um esconderijo com janela para o alvo, uma propriedade tática bem compreendida pelos corsários norte-africanos, como veremos no episódio seguinte.
O fenômeno do corso, uma distinção jurídica com fronteiras porosas. Para compreender o que se passou em Peniche e na sua zona marítima ao longo dos séculos XVI a XVIII, é necessário partir de uma clarificação conceptual que os próprios contemporâneos nem sempre faziam com rigor, o que distinguia, na época moderna, um corsário de um pirata. E essa distinção tinha, na prática do mar, alguma consequência real para as populações afetadas. Na sua dimensão jurídica, a distinção era clara e tinha consequências práticas reais. O corsário, do latim cursus, corrida, incursão, operava mediante autorização formal de um soberano, materializada num documento que em português se designava patente de corso e que em inglês era conhecido como letter of marque. Esta patente legitimava, nos termos do direito das gentes da época, a captura de embarcações e bens pertencentes a súbditos de potências inimigas ou rivais. O corsário autorizado não era, em teoria, um criminoso. Era um agente de guerra privado ao serviço de um Estado, cujos atos violentos eram cobertos pela autoridade soberana do emissor da patente. O pirata, em contrapartida do grego peiratés, aquele que tenta, que se arrisca, agia por sua própria conta, sem mandato estatal, colocando-se assim fora da proteção do direito das gentes. Os tratados jurídicos medievais e da época moderna eram unânimes em caracterizar o pirata como hostis humani generis, inimigo do gênero humano, passível de captura e execução por qualquer soberano, independentemente de qualquer estado de guerra formal entre estados específicos. Na prática, porém, esta distinção era sistematicamente esbatida por um conjunto de realidades que o mundo marítimo da época moderna tornava dificilmente evitáveis. Os corsários operavam frequente, sem patente válida, ou com patentes de legitimidade disputada, ou em situações em que a definição de nação inimiga variava com as rápidas e imprevisíveis mudanças das alianças diplomáticas. Um corsário inglês que atacava um navio português em 1575, quando Portugal e Inglaterra mantinham relações comerciais relativamente cordiais. Estava em posição jurídica muito diferente do mesmo corsário inglês a atacar o mesmo navio português em 1588, depois de Portugal ter ficado sob a coroa de Filipe II, através da União Ibérica de 1580. A política tornava a legalidade do corso uma variável dependente da conjuntura diplomática, e essa variável mudava mais rapidamente do que qualquer capitão corsário conseguia acompanhar. As fontes portuguesas dos séculos XVI e XVII refletem esta ambiguidade na própria linguagem que empregam. Utilizam sistematicamente os termos pirata e corsário de forma intercambiável, sem que isso implique necessariamente ignorância jurídica por parte dos seus autores. Para um pescador de Peniche cujo barco era saqueado ou cujos familiares eram capturados e levados para o norte de África, a existência ou inexistência de uma patente de corso na cabine do capitão atacante era, em termos práticos, completamente irrelevante. A violência, o roubo e o cativeiro tinham a mesma realidade material independentemente do seu estatuto jurídico formal, e as fontes locais e administrativas tendem a descrever os atacantes de acordo com a sua identidade percebida mouros, turcos, ingleses, franceses, e não de acordo com a sua situação jurídica face ao direito das gentes. Há ainda uma terceira categoria que complica o quadro e que será central para o terceiro episódio desta série: a expedição militar convencional que utilizava métodos de corso. As grandes expedições inglesas e neerlandesas sobre o litoral ibérico, incluindo a de Francis Drake e Jean Norris de 1589, moviam-se frequentemente num espaço híbrido entre a operação militar autorizada por patente real, o corso legítimo e o saque puro e simples. Drake era um cavaleiro da rainha Isabel e operava com as suas patentes. Era juridicamente um corsário. Mas os métodos que empregava, o ataque a portos e populações civis, a destruição sistemática destinada a criar terror e a pressionar a população local,
e aproximavam-se das práticas que os tratados da época condenavam como próprias da barbárie pirata. O que para a rainha Isabel era um instrumento legítimo de guerra econômica era, para Filipe II de Espanha e para a população portuguesa de Peniche, um ato de pirataria imperial com disfarce de legalidade. O Atlântico como teatro do corso. O fenômeno do corso tem raízes que remontam à antiguidade. No Mediterrâneo, formas de guerra marítima praticada por privados com cobertura estatal implícita ou explícita são documentadas desde os poemas homéricos e as crônicas gregas clássicas. Mas o curso dos séculos XVI a XVIII adquiriu dimensões qualitativamente novas, articuladas em torno de dois processos convergentes: a expansão otomana no Mediterrâneo e no Maghrebe, que criou potentados corsários semi-independentes nas costas norte-africanas, e o desenvolvimento das rivalidades entre as grandes potências atlânticas europeias, que transformou o corso num instrumento de guerra econômica à escala oceânica. Fernand Braudel, na sua obra monumental sobre o Mediterrâneo no século de Filipe II, publicada em 1949 e profundamente revisada em 1966, argumentou de forma persuasiva que o corso não era um fenômeno marginal ou episódico na história mediterrânica, mas uma componente estrutural das economias e das políticas dos estados ribeirinhos. Braudel, 1995. Quando os estados não podiam, por falta de recursos financeiros ou de capacidade administrativa, sustentar marinhas de guerra permanentes e de grande dimensão, o corso era o substituto funcional disponível, uma forma de fazer guerra econômica e estratégica através de operadores privados motivados pela perspectiva do lucro. Os cativos eram vendidos ou resgatados, as cargas confiscadas eram negociadas, os navios capturados eram incorporados nas frotas corsárias. Era uma economia da predação marítima, com os seus próprios circuitos de produção e distribuição. Esta leitura estrutural do corso, que Braudel desenvolveu sobretudo para o Mediterrâneo do século XVI, foi contestada e refinada pela historiografia posterior. Tenente, 1967, enfatizou mais as motivações políticas e religiosas em detrimento das estritamente econômicas. Early, em 2003, sublinhou a diversidade das formas de pirataria em diferentes contextos geográficos, mas permanece um ponto. O alargamento do corso ao Atlântico, que se intensificou progressivamente ao longo do século XVI e de forma particularmente marcante nas primeiras décadas do século XVII, representou uma transformação qualitativa de primeira ordem. O Oceano Atlântico não era o Mediterrâneo, as distâncias eram maiores, as condições meteorológicas mais adversas, as escalas logísticas completamente diferentes. Os corsários que queriam operar no Atlântico precisavam de navios de maior porte e capacidade oceânica, de tripulações com competências de navegação de alto mar e de pontos de apoio logístico ao longo das costas atlânticas. Esta última necessidade explica, em parte, o papel estratégico das ilhas atlânticas, Açores, Madeira, Canárias, como pontos de apoio do corso, e a importância de portos costeiros como Peniche, que oferecia abrigo natural numa costa onde os ancoradouros seguros eram raros. Paralelamente ao corso berbere, que avançou progressivamente para o Atlântico, as costas portuguesas foram igualmente alvo de corsários europeus, cujas motivações eram predominantemente político-militares e econômicas. Ingleses e neerlandeses em conflito com a coroa espanhola e a partir de 1580, com a União Ibérica, que incorporava Portugal, atacavam sistematicamente o litoral e o comércio marítimo lusitano como parte de estratégias de pressão e de guerra econômica. Esta dupla pressão, corsária berbere e corsária europeia, criava um ambiente de insegurança crônica ao longo das costas portuguesas que afetava profundamente a vida econômica e social das comunidades costeiras, incluindo Peniche. A vulnerabilidade estrutural de Portugal.
Para Portugal, a posição no sistema atlântico criava uma vulnerabilidade estrutural de que os estrategas da coroa estavam plenamente conscientes. O Império Português era, na sua essência, um sistema de pontos nodais interligados por rotas marítimas longas e praticamente impossíveis de defender em toda a sua extensão. Da costa da Mina e do Congo ao Brasil, dos Açores e da Madeira ao estado da Índia, o comércio colonial que alimentava a economia metropolitana tinha de atravessar oceanos abertos a predadores de múltiplas origens e motivações. As costas continentais eram o ponto de chegada desse comércio e, portanto, alvos potenciais para quem quisesse interrompê-lo, apropriar-se das suas cargas ou pressionar a coroa através do dano às suas populações e infraestruturas costeiras. A extensão do litoral português é, para um país de dimensão continental relativamente modesta, extraordinária. Mais de 800 quilômetros de costa continental, acrescidos dos litorais dos Açores e da Madeira. Defender eficazmente uma linha costeira desta extensão estava, nos séculos XVI e XVII, completamente fora da capacidade de qualquer Estado europeu com os meios então disponíveis. A resposta estratégica não podia ser a defesa de toda a costa, mas a defesa seletiva de pontos nodais, portos, estuários, cabos de importância estratégica, através de fortalezas, guarnições e sistemas de alerta precoce. Peniche inscrevia-se de forma orgânica nesta lógica de defesa nodal. Era suficientemente importante para justificar investimento defensivo significativo e suficientemente exposta para tornar esse investimento urgente. O duplo caráter de Peniche, vulnerabilidade e importância. A história que esta série conta é, em parte, a história de como Peniche viveu a contradição fundamental entre a sua importância estratégica e a sua exposição geográfica, entre ser um nó valioso no sistema atlântico português e ser, precisamente por isso, um alvo privilegiado. Esta contradição não é exclusiva de Peniche. Outros pontos nodais do litoral português, Setúbal, Sines, o Algarve, viveram tensões análogas. Mas em Peniche, a configuração física específica da península, a presença das ilhas berlengas e a proximidade de Lisboa tornam esta contradição particularmente nítida e historicamente documentável. A história do corso na zona de Peniche, que esta série aborda, não é a história de uma única ameaça unidimensional. É uma história de múltiplas ameaças com origens, motivações e métodos distintos, que convergiram sobre o mesmo ponto geográfico ao longo de 2 séculos. Por um lado, o corso berbere, proveniente das costas do Maghreb, em particular de Argel, e mais tarde de Salé, tinha motivações primariamente econômicas. A captura de pessoas para venda e resgate nos mercados de cativos norte-africanos e a pilhagem de bens e embarcações. Por outro lado, o corso europeu, inglês, neerlandês e, em períodos anteriores, francês, tinha motivações predominantemente político-militares, integradas nas estratégias de pressão e de guerra econômica das potências atlânticas contra a coroa ibérica. No próximo episódio, o ângulo narrativo estreita-se significativamente. Do quadro geral do corso atlântico, passamos às especificidades do corso berbere e às evidências documentadas, e igualmente importantes as lacunas documentais da sua presença na zona imediata de Peniche e das Ilhas Berlengas. Examinaremos quem eram os corsários de Salé, como operavam ao longo do litoral português, e o que sabemos com razoável certeza acadêmica sobre as incursões na costa extremenha, e o que permanece, honestamente, mais incerto do que a historiografia popular por vezes sugere.